Aquele friozinho na barriga antes de um compromisso importante, aquele desejo por alcançar um status melhor na sua carreira, aquela vontade enorme de conhecer alguém interessante. A tudo isso, nós atribuímos um componente que nunca falta, seja nós quem formos, na posição que estivermos, que é a ansiedade. Mas até que ponto a ansiedade ela é construtiva, até que ponto ela é destrutiva? Até que ponto nós poderíamos considerar a ansiedade normal ou, de certa forma, anormal? Nós queremos falar um pouco com vocês hoje a respeito, então, do tema, sobre a ansiedade. E eu achei muito legal falar com vocês aqui hoje sobre a ansiedade, o significado da ansiedade, lançando mão aqui de um pequeno pedaço da teoria de Rolomei. Rolomei é um autor dentro da psicologia existencial. Para quem não conhece, vale muito a pena. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo para que você possa ter aí um contato com esse autor, né? Mas para Rolomei, ansiedade, pessoal, é a apreensão deflagrada por uma ameaça. Guarda essa palavra, ameaça. E essa ameaça ela vem a algum valor que você considera como aí, essencial para a sua existência e para a sua vida, né, como personalidade. Ameaça. Então essa ameaça ela pode ser contra a sua vida física, pode ser a sua existência, né? Pode ser ao seu composto psicológico e pode também ser contra os seus valores. Mas é sempre bom pensarmos aí na ansiedade em Rolomei como uma ameaça. E para esse autor, como que essa ansiedade se apresenta? Né? Como que nós poderemos entender ela? Né? Bom, no geral, quando você prescreve, né, um entendimento, né, ali você começa a tomar anotações, procurar entender qual é esse mundo da ansiedade dentro desse prisma, né, ela vai sempre se apresentar aí como uma experiência muito subjetiva. Por quê? Porque o indivíduo ele é cada vez menos capaz de fazer uma avaliação adequada dos seus estímulos. É muito difícil parametrizar, né, dentro dessa subjetividade, esse sentimento, essa ameaça que está vindo sobre a pessoa. Então, Rolomei vai nos fazer uma divisão aqui muito interessante, que talvez possa estar aqui ajudando a mim e a você também a entendermos esse desafio dessa ameaça que é a ansiedade. Aliás, a ansiedade, considerada por muitos como o doutor Augusto Cury, né? Psiquiatra, me fugiu o nome aqui, mas já veio Augusto Cury. Ele considera que a ansiedade é o mal do século, né? Então, vamos lá então? Olha só, o May ele vai então colocar para a gente que existe uma ansiedade que ela pode ser considerada uma ansiedade normal. E aí ela tem algumas características, essa ansiedade normal, que ela não é desproporcional. Não é desproporcional à ameaça objetiva. Depois, ela não envolve uma repressão ou outros mecanismos de conflitos intrapsíquicos. Não requer mecanismos de defesa para o seu controle. E por isso ela pode ser enfrentada construtivamente ou pode ser avaliada se a situação for alterada. Ela é possível, né, de se avaliar, de se notar dentro de um composto circunstancial, né? Dentro de um contexto do que possa estar acontecendo com o indivíduo naquele momento. Então, ele está prestes a, a passar por um exame importante na sua vida, seja qual for a área que for a área, né? Ele está prestes a ter um encontro, ele está prestes a viver uma grande emoção na vida, né? Então, é possível, né, se avaliar quando essa situação se altera.
né? Ou seja, ele tem aquela ansiedade naquele momento, né? Subiu o grau ali, mas passado aquele momento, ele começa também a se estabilizar, né? E o que ele quer dizer com construtivamente, né? Veja, May vai dizer o seguinte, que o indivíduo ele enfrenta as ameaças à sua existência e aos seus valores que ele identifica, né, como sua existência, como experiências de aprendizagem e segue adiante em seu desenvolvimento. Então, ele passou por aquela alteração ali daquele momento, cognitiva, do pensamento, na emoção, mas ele enfrenta aquilo, né, com um entendimento de que essa é uma experiência e de que essa experiência vai trazer para ele um grande aprendizado, né? Então, acaba se tornando então uma expressão da capacidade para reagir às ameaças que ele está enfrentando. Porque, peraí, isso, de certa forma, vale a pena ou é interessante porque eu estou crescendo, né? Essa experiência está trazendo um grande aprendizado, um crescimento para mim, né? Então, o que o indivíduo considera uma situação de ameaça, a intensidade e formas de ansiedade que vão se apresentando são, então, ali aprendidas, né, dentro desse composto de experiência, dentro desse crescimento de aprendizado que se apresenta para esse indivíduo. Agora, a May vai dizer que existe um outro tipo de ansiedade, para além dessa ansiedade normal, que é a ansiedade neurótica. O que é essa ansiedade neurótica? Ela é uma reação à ameaça que caracteriza-se, né, por alguns pontos, né? Diferente da normal, ela é desproporcional. Então, ela enxerga o perigo, né, um perigo que está ali, um perigo que possa ser objetivo, mas ela é desproporcional a esse perigo objetivo. Por quê? Porque está envolvida num conflito intrapsíquico que impede o indivíduo de usar os seus poderes. Quando esse sentimento, então, ele toma conta dos pensamentos, da cognição do indivíduo, impede ele de raciocinar diante de uma situação, provocando nesse indivíduo aspectos de medo, né, de angústias profundas. Então, nós estamos diante aí de uma ansiedade totalmente desproporcional e que May vai nos dizer que é uma ansiedade neurótica, né? Ela envolve repressão, tá? Então, essa é uma característica aí central dessa ansiedade, né? Porque ela é controlada mediante várias formas de supressão de atividades de consciência, como inibições. Ela começa aí a apresentar o desenvolvimento de sintomas e os diversos mecanismos aí de defesas neuróticos que são bem estudados e comuns dentro da psicanálise. Então, nós vamos perceber que há aí uma distorção da realidade subjetiva dos fatos, porque o indivíduo ele perdeu essa capacidade de raciocinar diante dessa ansiedade neurótica. Qual que é a origem dessa ansiedade neurótica, né? Para Freud, essa ansiedade ela nasce no trauma do nascimento e medo da castração, lançando mão aí do conceito da castração dentro da psicanálise. Para Fromm, né, Erich Fromm, e para um pouco antes de Fromm, né, o Kierkegaard, esse conflito, né, da neurose, da ansiedade neurótica, é um conflito infantil entre a individualidade e o desenvolvimento na criança e a necessidade de relacionar-se com outras pessoas. E para May, o May vai dizer o seguinte: o conflito vivido entre a dependência e a independência em relação aos pais vai trazer o que aí? Um bloqueio do desenvolvimento num polo ou no outro dessa dialética. Isso vai gerar o quê? Um conflito psicológico, cujo resultado, para May, é a ansiedade. Então, essa ansiedade neurótica está, portanto, relacionada com o conflito resultante das relações com os pais. Ela surge, por exemplo, quando há uma rejeição dissimulada por manifestações de amor por parte de um dos pais ou de ambos. Muito bem, dito isso,
para o nosso vídeo não ficar muito extenso, é um vídeo curto, vamos colocar aqui alguns modos, então, de enfrentar a ansiedade dentro dessa perspectiva que nós estamos colocando aqui para vocês. Existe um tipo de modo que é o modo destrutivo, considerado por May, tá? Porque ele não resolve o conflito subjacente. Desde traços como uma timidez excessiva até doenças psicossomáticas. Vamos dar um exemplo aqui do que é trazido por May. A atividade excessiva, em que a motivação não é a atividade em si, mas o alívio da ansiedade. Mas fazendo um contraponto para May, existe também modos construtivos de enfrentar a ansiedade. A expansão da consciência de seus conflitos e a reestruturação de metas. Então, para May, fazer-se uma avaliação realista da situação de perigo em que o indivíduo está submetido, né? E enfrentar essa situação geradora do perigo. E, ao enfrentar essa situação, o indivíduo ir em frente, mesmo com medo. Então, a pessoa vai perceber que os ganhos, quando se vai em frente, é maior do que com a fuga. Então, enfrentar o dilema, enfrentar o perigo, enfrentar a situação, é um desafio dentro do processo da psicoterapia para mostrar para o indivíduo, para o paciente em sofrimento com ansiedade, que ele pode ir em frente, e ir em frente significa também ganhos para ele, muito mais do que ele fugir e não enfrentar essa situação. Bom, ele vai falar de um outro ponto, que é trazer a ansiedade dentro de uma perspectiva também do desenvolvimento do eu. Né? O que é o eu aqui quando me trata do eu, o que ele está chamando de eu? Né? Capacidade do indivíduo de ter consciência de suas possibilidades e exercê-las com liberdade. Ok? Então, a ansiedade neurótica, para May, ela tem aí uma função predadora que empobrece, né, a personalidade do sujeito em sofrimento, né? E com isso ela vai fazer o quê? Diminuir a produtividade, a criatividade e a capacidade de contato dessa pessoa com a sua própria realidade, a sua realidade ao redor. A ansiedade normal, né, por outro lado, ela, ao contrário, né, ela favorece a criatividade, a vitalidade, a extensão da sensibilidade, o estabelecimento, né, das relações entre possibilidades e expectativas, a noção da liberdade com a responsabilidade. Então, para a gente concluir, para o May, né, os aspectos positivos do eu desenvolve-se quando o indivíduo enfrenta, suporta e derrota as experiências geradoras da ansiedade, né? Vamos terminar aqui citando Soren Kierkegaard, né, que é um filósofo existencialista, considerado pai do existencialismo, né? Ele diz o seguinte: correr riscos causa ansiedade, mas não correr é perder o próprio eu. E eu vou terminar aqui deixando uma reflexão para vocês, baseada aqui nesse pequenos insights aqui sobre Rollo May, sobre a questão da ansiedade e a nossa cultura. Porque, veja, a ambição competitiva, pessoal, e metas, né, na busca de prestígio social, sucesso, status e assim por diante, né, são dominantes na nossa cultura e no nosso mundo contemporâneo, né? E aí a ansiedade surge com esse padrão, né, competitivo e individualista. Então, não só quando o indivíduo se vê ameaçado, mas também pelo fato disso resultar em isolamento e cada vez mais um distanciamento do outro. Bom, eu sou Eliezer Caroliva. Se você gostou do vídeo, eu quero te pedir que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe, porque essa é a forma de você estar nos ajudando. Um abraço fraterno e até o nosso próximo vídeo.